Muito bem, queridos irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, onde nós iremos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. Lucas, no capítulo 18, vamos ler do verso 9 até o verso 14, um texto pequeno, porém muito significativo, cheio de uma verdade absolutamente necessária para nós, para cada crente em Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz assim: Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Glória a Jesus. Que maravilhosa palavra temos aqui para a nossa instrução nesta noite. Jesus está orientando os seus discípulos e, como era próprio do Mestre, traz uma parábola com um conteúdo significativo para a instrução daqueles homens e também para a instrução de toda a igreja, aonde esta palavra haveria de chegar, e chegou aqui nesta noite para podermos aprender e colocar em prática estas verdades. Hoje vamos falar sobre humildade ou orgulho. Precisamos conhecer essas duas possibilidades para podermos decidir qual delas vamos deixar que aconteça ou qual delas vamos trabalhar para que aconteça na nossa vida. E vemos então o que é a humildade e como alguém pode ser humilde e os benefícios disso. E ao mesmo tempo vamos ver o que é orgulho, os problemas que isto traz e como é prejudicado aquele que deixa o seu coração se envolver com isto que desagrada tanto a Deus. Vamos começar vendo, queridos, o que é a humildade. Entender o que é isto que tanto se fala e que às vezes pouco se pratica. Humildade é uma atitude de modesta autoestima. Significa que alguém olha para si mesmo e não vê aquele grande homem ou aquela grande mulher, não pensa de si mesmo mais do que realmente é, nem pensa de si mesmo mais do que os outros, e é um contraste com arrogância, com presunção. Humilde é aquele que olha para si mesmo e vê até menos do que de fato as pessoas veem nele, e inclui ideias aí como gentileza, porque trata os outros como igual ou até como superiores a si próprio, e também submissão, porque exatamente se vê como inferior, como devendo atender, servir aos outros e não querer que os outros sirvam a ele. Humildade é um sentimento muito necessário para o homem, porque nos mantém conscientes da nossa fragilidade, da nossa limitação, de quem realmente nós somos. O salmista no Salmo 8, ele olha para o céu e ele fala com Deus e diz: Deus, quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, dos teus dedos, e olho para o homem, eu pergunto:
Quem é o homem para que tu te lembre deles? O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que fez tudo isso, que o profeta Isaías diz que para ele os céus ele mede aos palmos, que as nações são como um pozinho que fica na balança, como uma gota de água num balde, tão pequena é a terra para o Senhor. Quem somos nós? Precisamos entender isso e colocar o nosso coração para buscar a humildade, porque é isso que nos mantém conscientes de quem nós realmente somos. Não somos nada, não somos os grandes homens ou mulheres que às vezes pensamos ser, e precisamos então pensar sobre isso. Para o crente, mais do que nunca, a humildade é extremamente necessária, porque se alguém diz ser um cristão e não é humilde, ele está indo na contramão daquilo que o mestre nos ensinou. Ele está indo no sentido oposto àquilo que é o exemplo de Jesus para cada um de nós. Então o cristão precisa ser humilde, precisa humilhar-se. Se ele não quer seguir este caminho, de fato ele não conhece quem é o Deus que o salmista diz que criou os céus e a terra, diante de quem nós não somos absolutamente nada. Vamos pensar então sobre a humildade. E vamos procurar na Bíblia o maior de todos os exemplos de humildade para nós. Quem é o nosso grande exemplo de humildade? Poderíamos pensar em muitos homens que foram humildes, mas sem dúvidas o maior exemplo de humildade é o Senhor Jesus. Cristão, irmãos, é aquele que segue Cristo, é aquele que imita a Cristo. Então, se nós queremos ser cristãos, precisamos imitar o Senhor Jesus. E ele foi humilde e deu um exemplo de humildade. Quando lemos em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele nos manda imitar Jesus, seguir o que Jesus fez, e ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que ele diz que Jesus, ele veio do céu, e ele já se humilhou se tornando homem. Se Jesus tivesse nascido num berço de ouro cravejado de diamantes, no maior palácio e no mais belo que tivesse sido construído pelos homens, ainda assim isso seria uma humilhação, porque comparado ao que ele tinha no céu, nenhum palácio aqui é nada. Comparado à glória e o esplendor que ele tem no trono junto ao Pai, se ele tivesse nascido num berço feito de pérolas ou de diamantes, não seria absolutamente nada. Mas nem foi assim que ele nasceu. Ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu num lugar extremamente simples. E depois que se tornou homem, o que já foi uma humilhação, ele ainda assim foi um homem humilde. Se Jesus fosse um homem orgulhoso, ainda assim seria uma humilhação diante do que ele é. Mas ele, como homem, foi um homem humilde, um homem que seguiu os passos da humildade, um homem que se humilhou até a morte. Ele morreu da forma mais horrenda, da forma mais vergonhosa que o mundo antigo havia inventado. E ele fez isso para que nós pudéssemos ter nele o exemplo e seguir os seus passos, entre tantas outras bênçãos que ele nos deu na sua morte. Quando olhamos para Jesus, nós vemos que ele era humilde, ele declarou-se ser humilde e mandou que nós seguíssemos o seu exemplo e fôssemos humildes também. Veja que o Senhor diz em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus disse: eu sou humilde e vocês aprendam de mim, que sou humilde.
Depois, Mateus 18:4, ele diz: aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus, nos levando a seguir este exemplo e sermos realmente humildes de coração, sermos alguém que pratica a humildade. Então, quando nós seguimos a humildade, seguimos o exemplo de Jesus, quando nós aprendemos sobre o que é humildade, queremos colocar isso em prática em nossas vidas, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos manda e fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Assim, queridos, vamos nos voltar para esse texto de Lucas capítulo 18. Vamos ver a lição que o Senhor nos ensina aqui. Quando lemos o texto, vemos que Jesus contou esta parábola já com um propósito bem definido. Lucas nos informa que Jesus contou isso porque haviam homens que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus já contou esta parábola para alguém que se achava o tal. Para alguém que se julgava melhor do que os outros, alguém que se julgava superior aos demais homens, alguém que desprezavam os outros porque achavam que eles eram inferiores a si mesmos. E o que nós vemos na parábola, Jesus falou de dois homens, e esses dois homens subiram ao templo. Um deles era um fariseu. O fariseu era geralmente um escriba, um mestre da lei, era um seguidor estrito da lei, era aquele homem que observava os mínimos detalhes da lei, era um religioso zeloso, e ele ora no templo, porém a sua oração parece que não passava nem do teto do templo, porque o texto diz que ele orava consigo mesmo, ele orava dele para ele mesmo, porque essa oração não era aceita por Deus. E a sua oração é um exemplo de arrogância, de presunção. Ele ora dizendo assim: Deus, não chama nem de Senhor, não chama nem de meu Senhor, não se arrepende, não pede perdão, mas ele já vai dizendo: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu sou o cara. Ele achava que era assim os furinhos da creme crack, era o camarada mais justo, mais santo, mais cumpridor da lei. Era assim que ele se via. Quando ele olhava para si próprio, via ali um homem justo, via ali quase um Abraão ou um Moisés, um homem cumpridor da lei. Mas infelizmente para ele não era assim que Deus o via. E o outro homem era um publicano. Publicano, irmãos, era um colhedor de impostos. Era alguém que trabalhava a serviço do inimigo, o Império Romano, que era o dominador daquela época, e alguém que recolhia dinheiro para financiar o império que era o opressor. Além de tudo, esse homem muitas vezes era tido como roubador, como alguém que pegava mais do que devia, e de fato muitos faziam isso. Basta ver o exemplo que logo em seguida no capítulo 19 nós vamos conhecer, que é de Zaqueu, também um publicano, porque muitas vezes eles cobravam mais do que devia para ficar com uma parte. Aquele homem era tido como um homem impuro, imundo, como um homem que não cumpria a lei, que era menosprezado. E aquele homem estava de longe e orava ali, não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Ele reconhecia o seu estado miserável e pedia a Deus que tivesse clemência, misericórdia dele. E aí Jesus conclui esta parábola com um dito
que deve chamar a nossa atenção. Jesus diz: olha, eu vos digo que quem desceu justificado para a sua casa foi o publicano e não o religioso zeloso. Foi o tido como roubador e não o que achava que era justo. Quem desceu para casa justificado foi o pecador publicano e não o pseudo-justo fariseu. Porque ele diz, o Senhor: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E aí nós observamos nesse texto, queridos, que nós temos aqui dois verbos ativos, duas ações para nós escolhermos. Ele diz que nós podemos escolher nos humilharmos ou nos exaltarmos. Você escolhe se você se humilha ou se você se exalta. São duas escolhas que nós podemos fazer. Mas, no entanto, tem dois verbos passivos aqui também, ou seja, é o resultado, a decorrência da escolha que você fez. Se você se humilhar, você será exaltado. Mas se você se exaltar, você será humilhado. Então aqui nós entendemos que você escolhe um caminho. Ou você escolhe o caminho da humilhação, ou você escolhe o caminho da exaltação. Agora, quando você escolhe o caminho da humilhação, ele vai levar fatalmente à exaltação. E quando você escolhe o caminho da exaltação, ele vai lhe levar à humilhação. Você escolhe o início, mas não o final. O final já está determinado. Você tem uma opção de escolher o primeiro verbo. Eu quero me humilhar ou eu quero me exaltar. O resultado você não precisa escolher, porque já está determinado. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. E aí nós vemos claramente que Jesus ensina isso, não apenas aqui em Lucas, mas também em Mateus 23 e capítulo 12 e em outras passagens. O que a si mesmo se exaltar, você escolhe o caminho da exaltação, então você será humilhado. E é o que a si mesmo se humilhar, se você escolhe o caminho da humilhação, você será exaltado. Temos diante de nós então uma escolha. Humilhar-se, portanto, queridos, é uma questão de escolher o que nós queremos para nós. É um caminho que nós escolhemos trilhar. Humilhar-se não é simplesmente um ato, mas é um processo na nossa vida. Porque muitas vezes no dia, todos os dias, você estará diante desta opção. Se você vai se humilhar ou se você vai se exaltar. É na escola, é em casa, é no trânsito, é no trabalho, é na igreja, é na sua própria oração com Deus. Estava aqui um homem que estava quase sozinho no templo orando, e assim mesmo, o seu caminho era um caminho de exaltação. Então muitas vezes no dia nós vamos escolher se vamos nos humilhar ou se vamos nos exaltar. Quando nós lemos o que diz o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos nos vestir de humildade. 1 Pedro capítulo 5, ele diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí ele diz que nós devemos nos revestir de humildade. A palavra empregada aqui é como se a humildade, queridos, fosse uma roupa que nós vestimos. É uma escolha que nós fazemos. Diante de muitas circunstâncias da vida, é como se você fosse até o guarda-roupa da alma, e quando você abre o guarda-roupa da alma, tem duas roupas lá. Tem a roupa da humilhação e tem a roupa da exaltação. Você escolhe com qual delas você quer vestir a sua alma. Você escolhe se você vai se revestir de humildade ou se você vai se revestir de orgulho, de presunção, de arrogância.
E aí nós somos levados aqui ao texto para a opção que nós devemos escolher. Ele diz: sejam sujeitos uns aos outros, revistam-se de humildade. E ele explica por quê. Jesus já havia dito que aquele que escolher o caminho da humilhação será exaltado. E aí ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Deus dá graça aos humildes. Deus ajuda os humildes. Deus abençoa os humildes. Por quê? Porque Deus gosta dos humildes. Porque Deus quer que nós sejamos humildes. Aleluia. E quando fazemos isso, estamos obedecendo ao Senhor. Então, humilhar-se, queridos, é uma escolha. É uma opção que nós cada dia temos que tomar para nós. Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém diz alguma coisa para você, quando alguém lhe elogia, quando alguém faz qualquer coisa com você, lembre-se, você tem uma escolha: ou você se humilha, ou você se exalta. Agora, o resultado disso já está determinado. Quando você escolhe o caminho da humildade, Deus vai lhe exaltar. Nenhum homem que está hoje exaltado por Deus chegou lá sem antes passar pelo caminho da humildade. Aleluia. Quando Deus quer exaltar alguém, Ele coloca ele no caminho da humildade. Quando alguém quiser ser exaltado por Deus, ele precisa seguir o caminho da humildade. Nenhum homem será exaltado por Deus sem ser humilde. Por quê? Porque se Deus exalta o orgulhoso, Deus está dando corda para ele ser mais arrogante, e Deus absolutamente não gosta disso. Então Deus exalta o humilde, porque o Senhor gosta desse tipo de atitude no coração do homem. Glória a Jesus. Vamos conhecer um pouco sobre o orgulho. Agora vamos ver o outro lado da história. O que é orgulho? Orgulho é sinônimo de altivez, de arrogância, presunção, vanglória. É um sentimento que faz com que alguém olhe para si mesmo e ache que é melhor do que os outros. O sujeito olha para si e acha que é superior, acha que é a última Coca-Cola gelada do deserto, é o camarada que todo mundo devia aplaudir, que todo mundo devia render elogios, porque ele é melhor, porque ele é o tal, porque ele é alguém realmente superior. Alguém como este fariseu aqui, que se achava o tal. O orgulhoso despreza todos os outros homens, porque se julga superior, menos a si mesmo. A palavra utilizada no texto bíblico fala de alguém que olha por cima, alguém que olha os outros por cima, como ele sendo superior, como ele estando acima dos demais homens. Orgulhoso, portanto, é aquele que se acha melhor do que todos, que despreza os outros, que confia na sua capacidade, que acha que sem ele as coisas não funcionam. Somente a palavra de Deus diz que o orgulho tem um péssimo início, tem uma origem maldita, porque o orgulho iniciou-se com o diabo. O primeiro orgulhoso da história é Satanás. O primeiro que quis ser superior aos outros entre todas as criaturas de Deus foi Satanás. E eu penso mesmo que quando Deus olha para um orgulhoso, se lembra de Satanás. Porque o orgulho, queridos, é um estado totalmente reprovado por Deus, um estado mental, uma posição totalmente reprovada por Deus. Ele constitui a essência do pecado. O escritor C.S. Lewis diz que o orgulho é o ninho no qual todos os outros pecados são chocados. Porque todos os pecados têm como mãe a arrogância, a vanglória, a altivez, o orgulho. E aí nós vemos que absolutamente Deus não gosta do orgulho e nem do orgulhoso. Quando nós lemos em Isaías capítulo 14, vemos qual foi a arrogância de Satanás. Ele dizia, diz o texto, dizias tu no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Entenda o texto bíblico. A Bíblia usa muitas vezes de figuras. Para nós entendermos, precisamos entender o significado das figuras. Quando ele diz que ele queria subir acima das estrelas de Deus, ele não estava falando desses astros que nós vemos aqui de noite, porque o lugar onde ele estava já era muito acima disso. Quem está no céu diante de Deus está muito acima desses astros aqui. As estrelas de Deus aqui são os anjos. Muitas vezes no texto bíblico, os anjos são colocados como as estrelas de Deus. Quando Deus diz que criou a terra, diz a Jó: onde estavas quando eu criava a terra? E as estrelas de Deus rejubilavam. Ora, ele não estava falando dos astros, porque não tinham sido criados ainda. Ele está falando dos anjos. O que Satanás estava dizendo era: eu subirei acima de todas as outras criaturas celestiais, colocarei um trono lá, eu vou reinar e serei semelhante a Deus. Que tremenda arrogância de uma criatura limitada, de uma criatura que teve um princípio num período qualquer, comparando-se com aquele que criou todas as coisas, com aquele que é eterno, que não tem princípio nem fim, com aquele que tem todo o poder. No entanto, o texto diz: serás atirado no abismo, serás derrubado no inferno, porque este é o destino de todo orgulhoso, é a humilhação, é a queda. Então nós vemos, queridos, que Deus absolutamente não gosta do orgulho. Deus abomina o orgulhoso. A palavra de Deus diz, e nós já lemos em 1 Pedro 5,5, que ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Aqui no Salmo 138 diz que o Senhor é excelso e ele atenta para o humilde, mas ao soberbo ele conhece de longe. Tiago repete as palavras de Pedro quando diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus é contra eles. Você já deve ter visto, ou talvez até já tenha participado na escola, em algum lugar, de uma brincadeira chamada cabo de guerra, não é? Aquela corda, uma equipe de um lado, uma equipe do outro, e puxa para ver quem consegue arrastar a outra equipe para passar daquela linha divisória. Então imagine o seguinte: Deus está de um lado e o orgulhoso está do outro. Deus resiste ao soberbo. Deus está puxando a corda para o lado contrário. Agora pense um pouco, queridos, com Deus nos ajudando, com Deus nos dando graça, com Deus empurrando o nosso barco a favor do vento, ainda enfrentamos dificuldades nesta vida. Imagine Deus puxando a corda ao contrário, Deus empurrando você para trás, Deus soprando para o barco da marcha ré. Mas a Bíblia diz exatamente isso: Deus resiste ao soberbo. Ele pode até parecer que está indo bem, mas o final dele é a queda. Porque a Bíblia garante: aquele que se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. E aí nós vemos exatamente que a soberba do homem faz com que ele caia. Quando você vê um homem que caiu em pecado, quando você vê um homem que caiu em vergonha, quando você vê um homem que caiu em derrota, pode observar na história dele que em algum ponto atrás daquele momento, ele começou a se ensoberbecer, ele se orgulhou, ele se exaltou, ele se vangloriou, e isso o levou à queda. Ele pode ter caído com qualquer pecado, mas o que o levou à queda realmente foi o orgulho. Veja o que a palavra de Deus diz, Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Capítulo 11, verso 2, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Fica claro aqui
que o orgulho só leva o homem à queda, que a soberba só leva o homem para baixo, que o soberbo irá cair, porque Deus trabalha contra ele. E aí nós precisamos olhar para nós mesmos, porque talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas dou graças a Deus que isso não me afeta, porque eu não sou orgulhoso. Essa palavra deve ser para alguma outra pessoa que está aqui, para mim não, porque eu sou humilde. Então vamos dar uma olhada em alguns sinais de orgulho, para nós mesmos vermos se há algum sinal desse na nossa vida, se há alguma coisa na nossa vida que denuncie o orgulho que está no coração, para que possamos corrigir com a graça de Deus, para que possamos nesta noite verificar como está o nosso coração. Primeiro grande sinal de orgulho é quando alguém cobra, ou quando alguém deseja ardentemente receber elogios, ou receber reconhecimento por alguma coisa que ele fez. É quando alguém faz alguma coisa e fica logo olhando se tem alguém que viu. E aí, gostou? Eu sou o cara. É quando alguém só faz alguma coisa para ser visto. É quando alguém só procura fazer o seu melhor quando alguém está vendo. E se ele faz e ninguém aplaude, e ninguém elogia, e ninguém reconhece, ele fica logo todo chateado. A pessoa faz, a pessoa trabalha, dá o melhor, depois não tem nenhum agradecimento, não tem nem um tapinha nas costas, não tem nem um reconhecimento do que fez. Isto é orgulho. Isto é orgulho. É quando nós achamos que nós somos os melhores e merecemos o elogio, o aplauso, o reconhecimento. Quando pensamos assim: naquela igreja só quem canta bem sou eu. Se não fosse eu naquele conjunto, irmão, misericórdia, tinha se acabado. Naquele departamento, irmão, só quem sabe fazer as coisas direito sou eu. E ainda não sou reconhecido. É a misericórdia de Deus para você não cair orgulhoso. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós buscamos isso. Nós queremos o reconhecimento, o elogio, o aplauso dos homens. Mas Jesus ensinou dizendo assim: quando você jejuar, quando você der esmola, quando você orar, não vá para a praça para as pessoas verem não, porque os que fazem isso já receberam a sua recompensa dos homens. Agora você vá lá para o seu quarto, dobre os seus joelhos, feche a sua porta e ore em secreto. Teu Pai que te ver em secreto te recompensará. Aleluia! Porque não há nada que você faça que Deus não esteja vendo. A Bíblia diz que Ele não é injusto para se esquecer. Se você faz, Deus está sabendo, Deus está vendo, Deus está registrando. Você pode se esquecer do que você fez, mas Deus não se esquece e Ele recompensará a sua obra. Agora o problema é que nós não queremos esperar chegar no céu para receber, não. Nós queremos o elogio agora. Nós queremos a recompensa hoje, queremos o reconhecimento dos homens. Eu li a história de um irmão que pregou, e a sua mensagem naquele dia foi extraordinária. E as pessoas ficaram maravilhadas. Que mensagem, que palavra, que sabedoria. E quando ele desceu do palanque, aquela multidão imensa, um irmão correu até ele e disse: meu irmão, essa foi a mensagem mais extraordinária que eu já ouvi na vida. Ele disse: eu sei, irmão, já me disseram ali atrás. E o irmão olhou assim, a primeira pessoa que tinha falado com ele quando desceu do púlpito foi o irmão, e disse: quem foi, irmão? Disse: foi o diabo. Ele já me falou ali atrás, porque ele deseja exatamente isso. Que você ache que é o melhor, que você ache que é o tal, que você ache que merece recompensas, elogios e reconhecimentos. Isso é um sinal de orgulho. Outro sinal de orgulho é quando nós nos comparamos com os outros e nos colocamos numa posição superior. Quando nos achamos melhores. Era o caso deste fariseu. Não é só que ele fazia o que devia fazer. Se ele jejuava, se ele orava, se ele dava o dízimo, era sua obrigação. Mas ele achava que por causa disso era melhor do que os outros.
E muitas vezes, queridos, até porque cumprimos algumas obrigações religiosas, nos achamos superiores. Esse irmão só vem no domingo, irmão. Eu não perco um culto. Do matutino à vigília eu estou na igreja todo dia. Você quer achar que esse irmão é mais crente do que eu? É quando nós olhamos para os outros e achamos que ele não tem a mesma capacidade, porque nós somos ou fazemos melhor. Meu irmão, eu tenho 25 anos de crente. Esse irmão chegou agora na igreja, já quer sentar na janela, já quer ser o melhor. O pastor já está falando em consagrar esse irmão, e eu que tenho 20 anos de serviço prestados. Isso é orgulho, porque nos achamos melhores, nos achamos os merecedores, nos achamos superiores aos outros. E a palavra de Deus nos diz: cada um de vós considere os outros superiores a si mesmo. Aleluia. Só porque você é mais afinado? Mas sabe que o louvor que parte do coração, mesmo desafinado, pode chegar melhor na glória do que o que é afinado e só é feito para agradar os homens? Só porque você tem mais jeito para conduzir a coisa? Mas Jesus está olhando para o coração. Quando Samuel foi eleger um rei, Jessé apresentou o primeiro filho. Ele disse: esse camarada tem cara de rei, porte de rei, jeito de rei. Agora só tinha uma coisa que ele não estava vendo: ele não tinha coração de rei. Ele não via o coração. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus disse: passa fora com esse daí, Samuel. Você está vendo só a casca, eu vejo por dentro. Esse cara não tem coração de rei, passa fora com ele. Até que chegou o menor. Não tinha cara de rei, não tinha jeito de rei, não tinha andar de rei, não tinha porte de rei, mas tinha um coração de um homem que agradava a Deus, de um homem segundo o coração de Deus. E Deus disse: é esse. Aleluia. Deus escolhe, não é pela aparência, irmãos. Deus escolhe pelo coração. Aleluia. Às vezes alguém pode não ter a sua habilidade, a sua capacidade, mas ele faz de coração para o Senhor, e no céu chega melhor do que aquilo que é feito com a maior de todas as habilidades, somente para buscar o elogio dos homens. Outro sinal de orgulho, veja Mateus capítulo 20. Esse texto é interessante, a parábola dos trabalhadores da vinha. Logo cedo, o chefe, o dono da vinha, saiu contratando pessoas, e contratou uns para trabalhar o dia todo. Mais tarde ele foi lá e contratou outros, e depois ao meio-dia outros, e depois de tarde outros. Já de tardezinha ele contratou alguns para trabalhar só algumas horas. E quando chegou na hora do pagamento, ele chamou os últimos que trabalharam pouco e deu o pagamento de um dia de trabalho. Os primeiros pensaram: nós trabalhamos mais, nós vamos ganhar mais. Mas quando chegou a vez deles, ele lhes deu o pagamento de um dia de trabalho, que era o justo, que era o que tinha sido acertado com eles. E aí eles ficaram chateados. E diz o texto: vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, veja que o dono da vinha não tinha sido injusto com eles, era o que era certo para pagar, era o que tinha sido acertado. Mas ele diz: murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora. Agora veja qual é o problema: e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Eles diziam: nós fizemos mais, nós somos superiores, nós trabalhamos mais. E quantas vezes na igreja não temos gente assim, queridos? Irmão, eu sou aqui desde a fundação. Olha, eu estou nesse conjunto desde 1900 e Aracide Almeida. Eu estou desde não sei quando aqui. Mas eu vou dizer, no céu tem galardão, mas não tem FGTS. No céu tem recompensa, mas não é por tempo de serviço, não.
é pelo que você fez verdadeiramente para Deus. Porque tem gente que está acumulando obra de monte lá em cima, mas um dia Deus vai chamar um anjo e vai dar a ele assim uma espécie de um lança-chamas, e ele vai abrir fogo naquelas obras todinhas. E tem umas que são de palha, de feno, de madeira e vão se queimar. Tem um galpão cheio delas, mas não vai sobrar nenhuma quando tocar fogo. E tem uns que parece que tem só uma caixinha lá, mas é de ouro, é de prata, é de pedras preciosas, e pode botar fogo como quiser em cima, que elas vão ficar de pé, aleluia, porque foram feitas para a glória de Deus. Você deve conhecer aquela história de um irmão que teve um sonho, e ele era um grande pregador, e ele chegou no céu, e quando chegou no céu, lá vinham dois anjos, um com uma coroa enorme, e outra com uma coroazinha diminuta, bem pequena, e o anjo com a coroa pequenininha foi e entregou a ele, o grande pregador. E o outro anjo saiu com aquela coroa zona e entregou a irmãzinha que sentava lá no último banco. E ele disse: vem cá, anjo, tem alguma coisa errada, você trocou as coroas, meu filho. O grande pregador sou eu, aquela irmã fica lá sentadinha no último banco. Ele disse: não, tá certo, mas como assim? Você só prega bem porque ela passa o culto todinho orando por você. Deus não valoriza as coisas que nós valorizamos, aleluia. Outro sinal de orgulho é quando nós nos alegramos com o erro alheio, ou ficamos tristes com o sucesso dos outros. O irmão foi promovido, isso é uma miséria, eu trabalho tanto, eu oro tanto, e esse camarada nem vai para os cultos direito e foi promovido. O pastor se lembrou dele, botou ele naquele cargo. Eu era para ser o primeiro, fiquei aqui no terceiro depois de ninguém, e ele que foi o primeiro. A Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu perguntei um dia a alguém: o que é mais fácil? É chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? A pessoa me disse: é muito mais fácil se alegrar com os que se alegram. Eu digo: é nada, é engano seu. Porque se alegrar com os que se alegram é ficar contente porque o irmão comprou um C4 Palas e até a sua bicicleta velha o ladrão levou. Isso é se alegrar com os que se alegram. É ficar contente com o irmão porque ele foi promovido no emprego dele, apesar de você ter sido demitido do seu. Se alegrar com os que se alegram é se alegrar porque o irmão foi consagrado e você ficou de fora, porque o irmão foi lembrado e você ficou esquecido. Não é porque você ter sido esquecido, mas é porque ele foi lembrado. Porque o irmão está alegre, eu devo me alegrar com os que se alegram. Mas quantos de nós temos dificuldades nisso, irmãos? Se o irmão cai, tá vendo? Olha aí, pastor vai botar esses novos convertidos para tomar conta das coisas, olha aí. Eu estou aqui, meu irmão, há 45 anos e meio e não se lembraram de mim. Olha aí, caiu, tá vendo? Isso não é motivo de alegria nem de orgulho não, irmãos. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, olhe que não caia. Porque tem uns que acham que estão de pé, mas já estão bem tortinhos, já estão quase à queda. Ficar triste porque o irmão foi promovido, ou ficar alegre porque ele caiu, é um sinal de orgulho na nossa vida. Temos que ter cuidado com isso, não saber lidar com críticas. Tem pessoas, irmãos, que são daquele grupo chamado os intocáveis. O que ele faz, ninguém diga nada, ninguém reclame, ninguém critique, ninguém nem sequer opine,
porque ele acha que é o melhor, só ele que sabe fazer, só ele é que sabe e tem experiência. E se alguém diz alguma coisa, ele fica logo chateado. A pessoa faz o que pode, e o camarada ainda vem reclamar. Por isso que tem gente que não quer trabalhar na igreja, mas eu estou aqui mesmo sofrendo pedrada, mas eu vou fazer o trabalho. Isso é orgulho. E se algum destes sinais está no meu coração ou no seu coração, tenha cuidado com isso, porque isso já derrubou um querubim. Imagina o que pode fazer comigo e com você. Quando nós olhamos para todos esses sinais, precisamos buscar urgentemente o caminho da humilhação, porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Quando alguém segue a honra, então a humildade vem logo em seguida. Quando ele segue a humildade, a honra vem em seguida. Se você se humilha, Deus lhe exalta. E eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos: Deus quer exaltar os seus filhos. Amém? Deus quer exaltar os seus filhos. Você pensa em algum pai que quer que o seu filho seja um derrotado? Você acha que é normal algum pai dizer: esse menino eu estou criando para ser lixeiro, e esse outro aqui eu quero que seja desempregado? Não, isso não é normal. Nenhum pai está fazendo isso, com todo respeito aos lixeiros, mas o pai só pensa assim: esse daqui vai ser um empresário, esse daqui vai ser um médico, aquele ali vai ser um funcionário público de alta categoria, aquele ali vai ser um advogado. O pai só quer o melhor para os seus filhos. Com Deus não podia ser diferente. O que Deus quer é que você seja exaltado, você esteja por cima, você seja uma bênção, você seja reconhecido, você seja recompensado. É o que Deus quer para nós. Mas o caminho para isso é o caminho da humilhação. Deus quer que seus filhos estejam bem, mas Deus só exalta aquele que se humilha. O caminho para ser exaltado é o caminho da humilhação, e o exemplo para nós é do Senhor Jesus. Há um ditado popular completamente equivocado que diz assim: os humilhados serão exaltados. E tem um irmão que às vezes está sofrendo lá no trabalho dele, ou na igreja, ou em qualquer lugar, e ele diz assim: é isso mesmo, mas os humilhados serão exaltados. Um dia Deus vai me colocar por cima. Eu vou estar no palco e você na plateia. Eu vou estar por cima e você por baixo, e sabor de mel, sei lá, outra coisa aí. Ele está na realidade com o sentimento de vingança. E ele diz: os humilhados serão exaltados. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. O que a Bíblia diz é: aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Não é aquele que os outros humilharam. O que eu digo é assim: os humilhados já foram exaltados. Eles se exaltaram, escolheram o caminho da exaltação e agora estão sendo humilhados. O que a Bíblia diz é: os que se humilham a si mesmos, estes serão exaltados. Não é porque o vizinho está ali pisando, não é porque o seu patrão está ali machucando, não é porque na igreja alguém está ali esquecendo. E se você fica com sentimento de vingança, achando que um dia Deus vai colocar você por cima por causa disso, você está errado. Você quer ser exaltado? Vá lá e se humilhe diante do chefe, do vizinho, do irmão ou de quem quer que seja, e Deus então lhe exaltará. Temos que ter cuidado, irmãos, para que haja uma humildade verdadeira em nós. Tem uns que se rebaixam, que se humilham, que chegam aqui para pregar e dizem: eu estou aqui, mas eu não sei nem falar diante de tantos homens que estão aqui atrás. Mas isso é falsa humildade. O que ele quer é que alguém diga assim: que é isso, irmão, você é um grande pregador. É gente que às vezes que quer parecer humilde, mas por dentro está cheio de inveja, de ambição. Fica dizendo: irmão, eu não sou nada não, eu não sou ninguém não, eu não sei fazer direito não. Mas o que ele está dizendo por dentro é: vamos, me elogiem, digam que é o contrário, digam que eu sou, que eu faço. Isso é falsa humildade. Também não é humildade verdadeira aquele que não acredita no seu valor, no seu potencial. Gente que acha que não pode fazer nada, que não reconhece a capacidade e os dons que Deus lhe deu.
Também aquele que é humilde só na aparência, isso é uma falsa humildade. Humildade não tem a ver com a marca da roupa que você veste. O camarada pode chegar aqui vestindo uma roupa top de linha e ser humilde. E pode chegar aquele irmão com uma chinelinha remendada, uma roupinha que já está com prazo de validade vencido faz tempo, e ainda assim está com o nariz empinado, achando que é melhor do que os outros. Eu é que sou humilde, tá vendo, irmão? Olha como eu me visto. Agora esse povo é muito vaidoso, orgulhoso. Olha, eu venho para a casa de Deus assim, porque eu sou humilde, viu? Eu sou mais humilde do que vocês tudinho. É muito humilde realmente, muito humilde essa pessoa. Muitos que se mostram mais espiritual só na aparência, para agradar os homens. Quando vai orar, ora para chamar a atenção das pessoas. Quando vai fazer qualquer coisa, faz para chamar a atenção das pessoas. Isto é falsa humildade. O que nós precisamos é buscar a verdadeira humildade, e ela começa com submissão. Submissão aos governos, aos patrões, aos pais, aos maridos, aos anciãos, aos pastores. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque reconhecemos que toda autoridade vem de Deus. E quando nos submetemos à autoridade, estamos nos submetendo a Deus. Assim nós entendemos, queridos, que precisamos nos humilhar de verdade, saber o nosso lugar no corpo de Cristo, usar os talentos que o Senhor nos deu, os dons para a glória dele, saber quem realmente somos, ser realista quanto à nossa capacidade de realização. Tem gente que acha que é demais, tem gente que acha que pode tudo, mas a Bíblia nos diz assim: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E como tem gente achando que é o tal, e na realidade não é nenhuma Brastemp assim, não é nem essas coisas todas, mas na visão dele, ele acha que é o melhor, que é o maior. Precisamos ter cuidado com a bajulação. Pessoas que chegam para lhe elogiar demais, para falar demais de bem de você, mas às vezes querem exatamente a sua ruína. Também outra coisa que nós temos que ter cuidado é não viver do passado. O que vive do passado é o orgulhoso com data de validade vencida. Ele diz assim: no meu tempo a gente evangelizava mais do que agora. No meu tempo a gente orava mais do que agora. Na minha época era muito mais crente do que hoje. Na minha época. Isso é um orgulhoso que vive olhando para o passado. Pode até ser que os crentes de hoje não orem como de antigamente, que o povo de hoje não evangelize como antigamente, mas desde que Deus é que decide quem é melhor. O que nós precisamos é orar para que Deus levante pessoas que orem hoje como oravam antigamente os crentes, pessoas que evangelizem hoje como evangelizavam antigamente os crentes. Agora, às vezes o camarada já não faz mais nada, mas fica dizendo: no meu tempo eu era melhor, no meu tempo eu fazia melhor, no meu tempo eu era superior. Isso é um orgulhoso vencido. Precisamos olhar para o que somos hoje, saber também ouvir e valorizar as pessoas. Não é porque o irmão tem menos tempo de crente que ele não pode ter uma ideia melhor do que a sua. Não é porque o irmão chegou agora na igreja que ele não pode saber
uma solução para um problema antigo. Nós precisamos então ter cuidado com essas coisas, queridos. Se não formos humildes, não vamos querer seguir, mas vamos querer ser chefes, como Miriam e como Arão, em vez de seguir a Moisés. Se não formos humildes, não vamos buscar aprender, achamos que temos a condição de ensinar. Se não formos humildes, não vamos reconhecer nossos defeitos e nem aceitar nenhuma correção. A Bíblia diz que aquele que é sábio ouve a correção, e a verdadeira instrução é o temor do Senhor. Se não formos humildes, não perdoaremos os erros dos outros e ficaremos facilmente ofendidos e com dificuldade para perdoar. Se não formos humildes, vamos ter muitas dificuldades, porque quando você entra pelo caminho da exaltação, Deus irá trabalhar para lhe humilhar. Agora, quando você escolhe o caminho da humilhação, não é alguém que lhe empurrou nesse caminho, não. Não é alguém que lhe levou a esse caminho, não. É quando você escolhe o caminho da humilhação, Deus irá trabalhar para lhe exaltar, porque Ele cumpre a sua promessa. A humildade, queridos, é uma virtude humilde. Funciona assim: quem diz que é humilde, na realidade não é. Agora, quem jura que não é, esse está muito mais perto de ser humilde do que o outro. Quem se vangloria de ser humilde, na realidade, não tem humildade alguma. Os verdadeiros humildes têm certeza que são orgulhosos. Os verdadeiros humildes têm certeza que ainda precisam se humilhar mais. Isto é extremamente necessário para cada crente entrar pelo caminho da humildade. E principalmente para aqueles que receberam dons e talentos de Deus. Eu quero falar especialmente com você que canta bem, que toca bem, você que prega bem, você que organiza bem as coisas, você que faz um evento como ninguém, você que cozinha como ninguém, você que limpa como ninguém, você que tem habilidades. Cuidado com o seu coração. Se o orgulho penetrar nele, você está prestes a cair. Se você seguir o caminho da exaltação, é fatal a queda, a derrota. Se você quer ser exaltado por Deus, entre pelo caminho da humilhação. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala sobre a desgraça que é o orgulho na vida de um homem, e ele diz assim: o diabo se contenta em ver você se tornando casto, corajoso e controlado, desde que consiga instaurar em você a ditadura do orgulho o tempo todo. Da mesma maneira que ele ficaria contente em ver você curado de um resfriado, para substituí-lo por um câncer. Porque se você for o crente mais ativo na igreja, o que faz melhor as coisas, o que nunca perde um culto, o que nunca chega atrasado, o mais esforçado e o mais dinâmico, mas se você for orgulhoso, Satanás está batendo palmas para você. E na ausência das habilidades melhores, se você é humilde de coração e está clamando por misericórdia como aquele publicano: Deus, sem ti eu não posso fazer nada, Jesus me ajude aqui, Senhor, eu não tenho capacidade, Deus, eu não sei fazer, apesar de fazer isso aqui já há muito tempo, Deus, se não for a tua ajuda, eu não posso fazer nada. Deus vai lhe exaltar, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe abençoar, porque a Bíblia que diz: Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo Deus resiste, Deus conhece de longe. Aquele que é orgulhoso não consegue se relacionar bem com as pessoas, porque olha todo mundo de cima para baixo, mas aquele que é humilde sempre consegue fazer bons amigos, porque vê os outros como seus superiores e fazem o possível para cultivar a amizade com eles. Então temos uma escolha a fazer, meus amados irmãos, não agora somente, mas em muitas vezes durante o dia e todos os dias da nossa vida nós podemos escolher
Ou você veste a roupa da humildade, ou você veste a roupa da exaltação. Ou você entra pelo caminho da humilhação, ou você entra pelo caminho do orgulho, da exaltação. Mas o resultado já está determinado. Se você se humilhar, Deus vai lhe exaltar. Se você se exaltar, Deus vai lhe humilhar. Então escolha o caminho da humilhação. Escolha o caminho que Jesus nos deu o exemplo. Ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação. Que essa palavra esteja no nosso coração, que nós possamos andar por ela, que nós possamos aplicá-la à nossa vida, para sermos como Jesus. E se Jesus foi humilde, e ele se humilhou-se até a morte, morte de cruz. Aí Paulo diz assim, pelo que, ou seja, por causa disso que ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus se humilhou, Deus o exaltou. Vai funcionar comigo e com você da mesma maneira. Se você quer que Deus lhe abençoe, se você quer que Deus lhe exalte, se você quer que Deus lhe coloque num patamar elevado, entre hoje e prossiga sempre pelo caminho da humilhação. Este é o caminho de Deus para exaltar os seus filhos, para abençoar a sua igreja. Amém, queridos?